Olá, meus irmãos, minhas irmãs, feliz Páscoa de Ressurreição. Um domingo muito abençoado para você, para a sua família. Desejo também ao clero diocesano de Garanhuns, aos religiosos e religiosas, aos leigos e leigas, às comunidades, às paróquias, uma santa e abençoada Páscoa. Com esse texto meditado, eu desejo a todos vocês que o Cristo ressuscitado seja a força maior da nossa existência e da nossa missão. O texto é lido a cada ano, é o texto de João, capítulo 20, versículo 1 a 9. Apresenta a evolução do processo catequético da fé na ressurreição. Começa com Maria Madalena, nos versículos 1 e 2. Depois, o protagonismo é tomado por Pedro e o discípulo amado, nos versículos 3 a 8. E João conclui, no versículo 9, dando a causa da dificuldade de se acreditar na ressurreição. Vejamos então como procede o texto e, à medida que eu vou lendo, faço alguns comentários. Primeiro, versículos 1 a 2, Maria Madalena. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Não sabemos onde o colocaram. Façamos a primeira parada. É o primeiro dia da semana. Já sabemos o seu significado, não é apenas cronológico. É uma nova criação. Nasce uma nova humanidade. A partir da cruz e da ressurreição, tudo se torna novo e qualificado pela glória da ressurreição. Maria Madalena ainda se move pelo passado. Ela vai ao sepulcro. É escuro. Estão vivendo ainda a escuridão da falta de fé e da falta de sentido. Ao mesmo tempo, podemos encontrar como que alusões e reminiscências a vários salmos. Há vários salmos que falam da procura de Deus de madrugada. Por ti, Senhor, eu madrugo. Desde a madrugada, desde a aurora, estou à tua procura. Se é verdade que o texto começa com a procura de Maria Madalena ao Senhor, fazendo alusão também ao livro do Cântico dos Cânticos, a amada que procura o seu amado, é bem verdade que a partir de agora, o processo catequético da fé na ressurreição nos ajudará a compreender que é o Senhor ressuscitado que nos dá o dom da fé. É Ele que vem ao nosso encontro. O que Maria Madalena vê? Ela vê que a pedra foi retirada. E a partir da comunicação que ela faz a Pedro e João, também se percebe que ela viu que o corpo não mais estava no sepulcro. Ela vê a pedra retirada e vai a Pedro e ao discípulo amado e comunica: retiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Esse plural é sintomático. O texto começa dizendo que ela foi sozinha. Esse plural, não sabemos, é um pouco a síntese da situação existencial
das comunidades cristãs primitivas. Tudo começa com uma ausência. Retiraram o meu Senhor. A pedra foi retirada. O túmulo está vazio. Versículos 3 a 8. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Como vocês percebem, no texto há, ao mesmo tempo, um crescendo e uma tensão. É uma bela tensão entre Pedro e o discípulo amado. Ao mesmo tempo, há um crescendo constante. E o ápice, o ponto alto deste crescendo é acreditou. Pedro saiu com o outro discípulo. O texto começa dizendo que se dirigiram juntos. Os dois juntos, corriam juntos, se dirigiram juntos ao túmulo. Mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. É o amado, o preferido. Os padres da igreja, comentando esta frase, dizem: o amor faz com que o discípulo amado, pela tradição reconhecido como João, por isso a partir de agora vou chamá-lo simplesmente de João, é o amor daquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus para experimentar a sua intimidade. A sua vida, o seu coração, bate junto com o coração de Cristo. Somente quem entra no ritmo do coração do Senhor pode correr à frente para chegar primeiro ao túmulo, mesmo simplesmente até agora conhecendo apenas uma ausência. O discípulo amado chega primeiro ao túmulo, inclina-se, vê as faixas de linho por terra, mas não entra. Chega primeiro, inclina-se, vê as faixas de linho, mas ainda não entra. Percebam os elementos da ausência. Percebam que há um crescendo na percepção dos sinais. Chegou também Simão Pedro. Entra no sepulcro. Ele vê as faixas de linho por terra e o sudário que cobria a cabeça de Jesus. Há um elemento novo, o sudário. Há tantas interpretações para este sudário dobrado num lugar à parte. Contudo, de modo muito material, nos ajuda a compreender: não roubaram o cadáver. Que ladrões tão cuidadosos teriam tido cuidado de dobrar o sudário e colocá-lo cuidadosamente dobrado no lugar à parte? Há também interpretações que falam do templo, o sudário como que cobre o templo, a instituição que matou o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas este sudário faz parte do processo da percepção dos sinais. Entrou também o discípulo amado, viu e acreditou.
Percebam o crescendo na percepção dos sinais. Os sinais estão todos aí. No princípio, são sinais de uma ausência. O momento do modo da ressurreição não é descrito. Os discípulos não têm a menor noção do que está acontecendo. A ressurreição é objeto de fé. Transcende os sinais sensíveis, mas é preciso perceber os sinais. Sinais de uma ausência, inicialmente. O sepulcro vazio, os lençóis revoltos ao chão, o sudário deixado no lugar à parte. Uma mensagem que foi dada por uma mulher. Depois, o processo catequético da fé no ressuscitado partirá de uma presença. A voz de Jesus, sua figura que aparece, as marcas da paixão, comer juntos, as mensagens transmitidas. Somente aquele que experimentou o amor compreende os sinais da ressurreição e pode chegar à experiência da fé. O discípulo amado, portanto, mais uma vez, se torna discípulo modelo, paradigma, sinal da comunidade cristã, que deve ser uma comunidade amorosa, a comunidade que percebe os sinais e crê, porque reclinou a cabeça no peito de Jesus. O texto de hoje, meus irmãos, minhas irmãs, quer nos ajudar a compreender o progresso da fé, a percepção dos sinais por meio de um crescendo. A comunidade cristã não esperava o ressuscitado. Por isso, o versículo 9 conclui dizendo, de fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. É bom não esquecer, Jesus morreu como um criminoso. Jesus morreu como um maldito. Deuteronômio 21, 23. Maldito aquele que morre dependurado no madeiro. Compreender que o Messias maldito, o Messias crucificado, o Messias que morre como criminoso, compreender que Deus o reabilita e o ressuscita, de fato, é preciso um processo de progresso na fé e de percepção dos sinais. Maria Madalena percebe algo, Pedro percebe algo, mas é o discípulo amado que, como modelo da comunidade cristã, chega à experiência da fé. Percebamos os sinais que estão ao nosso redor. Coisas novas estão acontecendo. Acaso não as percebeis? Nos diz o profeta Isaías. Percebamos os sinais do sofrimento, os sinais da morte, mas, sobretudo, os sinais das pedras retiradas, do túmulo vazio, dos lençóis revoltos, e com o discípulo amado, façamos o processo catecumenal da fé batismal no Cristo ressuscitado. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Feliz Páscoa de Ressurreição.